Olá, olá. Vamos ao Evangelho número 82. Deixa pra lá. Vamos ao capítulo 22. Não separeis o que Deus uniu. Bom, eu vou ler, mas sabe que as coisas são dadas conforme as necessidades em cada época, as informações. Agora, como grande número das pessoas já estão com a mente um pouquinho mais expandida, então vem as novas informações. Então, antes de eu ler, eu vou comentar o que sobre o casamento o que a espiritualidade maior, ela diz. Bom, claro que quando uma pessoa se une a outra, quando há um verdadeiro amor, ela pretende ficar o resto da vida com ela, né? Até que a morte nos separe. Mas, quando a pessoa, depois de um certo tempo, não sente mais nada pela outra, ou a outra faz coisas indevidas, como, por exemplo, um homem surra a mulher, ou a mulher também é muito... aquele tipo de mulher que não está satisfeita com coisa nenhuma, sempre reclama o dia todo, passa ano, vem ano, né? Enfim, por outros motivos. Aí a pessoa se separa. E tem o direito de procurar sua felicidade a uma outra pessoa. Gente, vocês têm que entender, isso não é errado. Eu não sei o que é que está escrito aí no Evangelho, mas por isso que eu estou dizendo. Informações são dadas conforme o povo está naquela época. Então, a pessoa que já não se sente bem com seu companheiro ou companheira tem todo o direito de procurar outro, né? Procurar a tua turma. Mas os desavisados da Igreja Católica aí inventaram essa, né? De as pessoas fazerem aquele juramento no casamento, ela tem que repetir até que a morte, ele e ela tem que repetir até que a morte nos separe. Ora, às vezes a pessoa só vai descobrir quem é realmente seu companheiro ou sua companheira depois que for morar junto com ela. Porque antigamente ninguém ia morar antes, né? Agora ninguém casa e vai morar, ou já vivem como se fossem casados, antes mesmo de decidir que querem viver juntos. Então está tudo diferente, certo? Então vocês têm que entender que aí eu vou dar um exemplo. Velho Testamento, Moisés. Moisés teve que colocar lá aquela lei de talião, né? Aquela lei do dente por dente, porque naquela época aquele povo, incluindo os judeus também, né?
aquele pessoal da Babilônia, aquele pessoal daqueles lugares ali perto, era um povo sem freio. Era um povo que não seguia as normas normais das leis do Cristo, as leis de Deus, que era o amor, tratar os outros bem. Eles roubavam, eles transavam com quem não devia, até com animais. E hoje ainda tem gente, e tem aqui no Brasil, hein? Tem gente que transa, arrebenta os pobres dos animais. As cadelinhas, as cachorrinhas. Então, outro dia eu vi um vídeo que resgataram uma cachorrinha que era estrupada. Então, antigamente, o homem fazia sexo em cavalo e parece que as mulheres também faziam com o cavalo. Nem sei como é que pode um negócio desse. O homem a gente entende, mas a mulher não diz que sim. Então era uma coisa horrível. Faziam mal uns aos outros. Então, para que o povo se endireitasse, aí veio aquela coisa do medo, né? A pessoa tinha medo, né? Então, veio aquela lei. Então, se você rouba, se você fura o olho do outro, aí o teu vai ser furado. Realmente isso acontece, mas do outro lado da vida. Se você furar de propósito o olho de uma pessoa, tu vai lá para um daqueles, no abismo, que tem aqueles umbrais diferentes, que são terríveis. Então, é que eu lanchei um pouquinho, o negócio ficou aqui no meu dente. Saiu. Então, o cara que furou o olho do outro, vai lá e o olho dele vai ser furado constantemente, até ele se arrepender, até ele entender que não se deve fazer isso. Quando ele entender, então vem resgatar o cara lá para uma colônia, para ele ter aulas sobre espiritualidade, educação também, né? E depois vai reencarnar, porque ele tem que reencarnar para ver se ele melhorou ou não, se vai continuar brigando com todo mundo, se vai continuar batendo em todo mundo. Eu creio que tem um vizinho aqui, ele mora aqui do meu lado, aqui, uma casa. Poxa, deve ter... É que o tempo passa tão rápido, talvez uns 8 anos ou 10 anos atrás, eu estava varrendo o passeio aqui do prédio, porque de muita folha, o lixeiro passa só de vez em quando, a gente... É ruim, né? Ficar pisando naqueles negócios, pode até escorregar, porque tem uma flor, uma árvore que a gente até pode escorregar. E eu estava varrendo e colocando lá pro... Como se chama o meio-fio? Depois do passeio, né? Todo mundo faz isso, né? Mas ali naquela ocasião passava uma água. Eu não sabia de quem era. Depois de uns anos é que eu vim, vamos descobrir, raciocinar que era da casa onde ele mora, que era da falecida sogra. Que ela já faleceu, ela teve chikungunya, já faleceu. Então, eu não entendi nada, eu estava varrendo ali, e um vizinho do outro lado da rua estava lá com ele, e ele disse simplesmente, eu vou bater nela, eu vou bater. Aí o vizinho segurou ele, e eu não entendi nada na época, né? Depois é que eu entendi, é porque eu estava colocando as folhas, e a água ia ficar mais empoçada, era
no meio-fio que pertence à casa dele, né, à casa da sogra, porque já não vinha mais para mim. Eu nem pensei nisso, eu botei para lá, assim. Aí, esse cara que ofereceu, quando ele falecer, que ele é agressivo, eu já vi ele fazer um escândalo. E eu acho que quase que ele bateu, eu só ouvi, né, que eu estava no jardim do prédio, desses caras que pega para ver se tem latinha, né, lá no lixo. E também já escutei ele quando o filho dele era pequeno. E eu acho que fizeram depois uma obra, e não veio mais essa água, um cheiro ruim. Aqui, esse quarto onde eu estou fazendo, tem uma umidade fora de série. Já mandei pintar, e não adianta. Ali na parede, eu acho que o pedreiro dela não fez caixa de esgoto, deve ter feito direto para o chão, porque é uma umidade aqui, gente. Bem, mas como eu não posso provar, né? E depois é uma gente ali violenta que é melhor deixar para lá, né? Mas é ruim, fica horrível aquilo caindo, a gente pinta, a gente massa, não adianta nada. Bom, então, para onde é que vai esse cara quando ele falecer? Porque ele é violento, que eu já escutei, né? Vai para um umbral. Não vai ser um daqueles umbrais, lógico que lá perto do abismo, mas vai ser um outro umbral. Um umbral não muito leve, mas vai. E aí, o que vai acontecer lá no umbral? Aquela gente toda ali, que tem uns até que chicoteiam, outros, tem uns que não deixam o cara ir beber água que está cheio de sede, porque estão muito materiais ainda, né? Ele vai ser ameaçado lá no umbral e vai ter que reencarnar novamente, claro. Não vai para um daqueles umbrais, daqueles terríveis, mas vai. Quando ele passa na rua, fica se olhando à distância para ele e fica pensando, não sabe o que te espera, né? Vai. É isso, gente. Então, naquela época de Moisés, ele fez aquelas leis devido àquele tempo que precisava fazer. Agora, certas religiões ainda seguem aquelas leis, não ensinamento, que não era ensinamento, que foi uma lei, um decreto-lei, uma lei para ver se aquele povo endireitava. E hoje, ainda na época de hoje, em 2025, ainda tem religiões que seguem isso, religiões que usam a vingança, fazem guerra por vingança. É dente por dente, olho por olho. E outros que não seguem essa religião também fazem coisas por vingança também, né? É terrível, né? Então, Deus manda certos seres aqui na Terra fazer certas coisas para ver se endireita o povo. Mas não endireitam. Às vezes não adianta nada, né? Então agora, e mandaram o Cristo para ensinar o amor, não adiantou nada, olha, e não adiantou nada, continua a mesma coisa, né? Continuamos aí com guerra, continuamos com assaltos, continuamos com invasões às casas que estão fechadas, continuamos com invadindo terras, e lá fora a mesma coisa. Lá fora também está acontecendo a mesma coisa. Lugares da Europa que não acontecia, o que acontecia aqui não acontecia lá, agora está generalizado, agora está acontecendo. E por que está acontecendo isso? São as invasões de povos que não são do lugar. Povos vão para um determinado país e começam a fazer essa bagunça. Povos que viviam sossegados, sem assalto, tranquilos,
pegavam no seu carro, iam passear, paravam o seu carro, nem fechava com chave, tá ali no restaurante tomando um cafezinho, ou comendo uma refeição, tranquilos agora. Salve-se quem puder na Europa. Pessoas que me relatam, né? Pessoas que estão lá. E aí? E outras coisas que eu vejo na internet. Então, visto isso, o que é que está acontecendo? Determinaram que o apocalipse é agora. E então está acontecendo essas catástrofes e outras catástrofes isoladas, como avião que explode, carro que cai da ribanceira, caminhão que bate no carro, porque está havendo desencarne em massa. Já tem que ser, para ir esvaziando a Terra. Enchentes, né? Cada vez mais, né? Aí eu vi na reportagem, porque o asfalto não deixa, né, a água ir escorregar, ir embora. Ué, mas não tem ralo? Então o ralo está entupido. Tudo bem. As pessoas não pensam. E por que nos lugares que não é asfaltado está havendo enchente? É assim, aí, pro interior aí, aqui no Brasil também, e lá fora também. Gente, não querem ver a verdade, não? Está acontecendo porque tem que acontecer mesmo. Projeto HAARP, acho que deixaram o projeto HAARP fazer o que eles queriam com a atmosfera, já justamente para preparar o ambiente para quando viesse essas chuvas torrenciais, essas neves torrenciais, para acontecer o que está acontecendo. Calor excessivo para botar os vulcões em andamento, né? A pessoa não pensa. Eu tenho muita pena dos animais, eu vejo, é terrível, vejo, as pessoas jogam fora cachorros, gatos, na neve, embrulhados ainda por cima, jogam para lá assim, saco plástico, ou então eles ficam ali, coitados. Muitos morrem, outros até são resgatados, que passam aquelas pessoas ali, porque pessoas que vão trabalhar lá no campo, pessoas que ou gostam de andar na neve, né? Porque estão bem agasalhadas, né? Mas mesmo assim, o frio é terrível, mesmo agasalhado. Aí vem os bichinhos, aí muitos são salvos. E outros bichos que não são domésticos. Às vezes até filhotes e lobos. Eu vi um vídeo que o lobo deve ter se perdido do caminho, né, porque eles andam juntos, né? E ele já estava congelando, aí foi para a porta de uma casa. E ele ficou lá, porque uma casa desses caras, acho que era uma casa desses caras que tomam conta ali, né? É profissão deles, agora não sei o nome. E ele, receoso, né? Mas viu que o lobo estava tremendo, que a neve estava terrível, o frio, a neve não parava, né? Não parava. Ficou 2 ou 3 dias de neve, uma coisa assim, ou mais. Caindo, eu quero dizer caindo, porque a neve fica lá, ela não derrete assim. Aí ele abriu a porta, se afastou, o lobo meio desconfiado entrou devagarinho e foi se deitar em frente da lareira. E o homem sempre ficou afastado dentro da sala, né? Aí botou lá, afastado, uma comidinha para ele, aí o lobo escolhava muito para ele, comeu, e ele ficou lá até o tempo melhorar, até parar de cair a neve, e ele foi pela neve afora, foi embora, e quando ele chegou a uma certa distância, o lobo
voltou o focinho dele para olhar para o homem, como que dizendo obrigado. E foi embora procurar a turma dele lá distante. E a gente fica, né, às vezes com medo desses animais, e olha só, né? Os animais só atacam com fome ou atacam certas pessoas que às vezes até é karma, pessoas que maltrataram animais na vida passada também. E o homem era uma pessoa boa, viu? Que ele sentiu, ele foi lá. Corajoso, né? Pois é, senhores, então vamos então à leitura, que eu também quero saber. Que mas eu li há muitos anos atrás o Evangelho, uma vez só li uma vez. Então, isso eu não lembro bem, né? Então vamos lá. Título: Indissolubilidade do casamento. Os fariseus, que eram um povo, né? Os fariseus eram um povo, acho que... Eu não sei se eles eram um ramo dos judeus, me parece que eram, sabe? Um outro ramo, porque os judeus eram várias tribos de judeus, né? Então acho que cada tribo tinha uma denominação, né? Não tenho muita certeza que eu estou dizendo isso aqui para vocês, hein? Mas eu acho que é. Bom, os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram, para Jesus, né? Será permitido a um homem despedir sua mulher, seja qual for o motivo? Ele respondeu, não lestes que aquele que criou o homem desde o primeiro princípio os criou macho e fêmea e disse, por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher uma carta de divórcio e a despedisse? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério, e que aquele que desposa a mulher que outro despediu também comete adultério. Então, o Mateus 19, versículo 3 a 9. Então, o que ele está dizendo é que ambos, o marido ou a mulher, praticam adultério. Se o homem trai a mulher lá fora, aí a mulher descobre, né? A esposa descobre. Então ele praticou adultério. Se a mulher traiu o homem também lá fora, é a mesma coisa, ambos é adultério. Agora, se uma mulher descobre que o marido a trai e consente, aí me parece que já não será adultério, porque ela está consentindo. Por alguma razão. Talvez ela não satisfaça o marido. Talvez ela não goste de certas coisas que o marido quer fazer, porque tem homens que querem fazer certas coisas que não é muito legal, né, quando faz sexo, e a mulher pode não concordar com isso. E aí não será adultério, aí será uma necessidade sexual do homem, ou da mulher também. Bom, continuando a leitura.
Só o que vem de Deus é imutável. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, que é de ordem divina, é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente as mesmas, e nenhuma onde não hajam sofrido mudanças com o passar do tempo. Daí, resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério em outro país e em outra época, uma vez que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias. E esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Em outros é necessário, além desse, o casamento civil. Em outros, finalmente, basta o casamento civil. Senhores, há certos casamentos que é mesmo a espiritualidade, ou Deus, nosso Pai, Mãe, Criador, que quer que aquelas duas pessoas se unam. Deus também, ele interfere às vezes, por alguma razão. Eu vou dar um exemplo, muita gente não entendeu, né? Eu também não sei por que houve isso, mas vamos dar um exemplo. Um exemplo do médium Pedro Augusto. Ele estava trabalhando na Casa Plataforma, aí teve lá a cerimônia de se unir com a, como é o nome dela? Com a Sabrina. Eu achei um casal lindo, bonito, e o vestido que ela estava muito bonito também. Mas não sei, formava um casal tão bonito, né? De repente, não durou nem um ano. Os motivos já se conheciam há muitos anos, né? Mas os motivos não se sabe. Talvez tenha a ver com o problema que houve lá na Casa da Plataforma e talvez ela ficou assim sem saber o que é que ela ia fazer, se ficava do lado lá, porque a irmã dela trabalha lá, que é a Sônia, né? Ou se ficava com o Pedro e ela ficou assim, aí ela ficou um tempo sem aparecer na Casa da Plataforma e de repente a espiritualidade manda ir lá para onde mora o Pedro Augusto, que eu não sei, né, sei lá, para onde ele faz as gravações, né, a residência dele. De repente ele manda duas meninas, uma de cada lugar, né? E pouco tempo eles se atraem e ali está. Por quê? Foi a espiritualidade que fez isso, porque ela está trabalhando com ele, tem as mesmas, vamos dizer, a mesma sabedoria, né? Sim, porque a pessoa, para falar aquelas coisas que ele fala e ela também fala, é porque tem uma sabedoria de compreensão, né? De compreender que aquilo é, e como é, vai falar sobre aquilo, né? Porque já traz uma bagagem dentro deles, né? Então, muita gente, né? Até teve gente que até que saiu do canal, não aprovou muito, porque ela é totalmente um tipo diferente, né? Ela é mais... A outra é mais calminha e ela é mais, né?
O guia de cabeça dela qual é mesmo? Esqueci. Ô, memória. Não sei se é Yansan, é Yansan? Acho que é Yansan. Minha memória é terrível. Um dia, olha, bota uns 20 anos atrás. Eu também estava varrendo o passeio. Passou um homem desses que tem aqueles carrinhos com duas rodas que pega coisas na rua, porque agora não se vê mais, né? Agora é saco pegando latinha, mas antigamente eles pegavam tudo que era para levar para o ferro velho, eles enchiam nossa, aquilo ficava de uma altura. Aí ele passou e disse que eu era filha de uma das árvores, que eu não consigo lembrar o nome, e filha do outro eu não vou revelar, não posso revelar. E eu, naquela ocasião, eu sabia muito pouco sobre espiritualidade, coisa. Eu fiquei assim, mas por que o homem está dizendo isso, né? Olha, eu não consigo me lembrar, até hoje, eu faço esforço para me lembrar. Eu não consigo me lembrar. Eu não sei se era Oxum, eu não sei se era Ansan, né? Tem muito. Iemanjá não era. Eu sei que não era Iemanjá. Isso eu tenho certeza. Mas das águas tem mais de uma, né? E eu não consigo me lembrar. E ele até disse que eu tinha que ter que tinha que mandar botar aí no jardim do prédio bambu japonês, que tem lá na igreja messiânica, aquele bambuzinho. Bonita aquelas folhinhas. Eu olhei assim, pô, mas não disse nada, não respondi. Eu achei tão esquisito aquilo na ocasião. Bom, o outro que eu decorei é segredo. Então eu não liguei para isso, eu não liguei. E eu acredito. Ele era uma pessoa clarividente que viu, acredito. Hoje eu acredito. Que eu não liguei, naquela ocasião eu já acredito que ele tenha isso. E o Pedro Augusto diz que é de Ogum, né? Ogum realmente mas eu chamo isso de poder, Ogum, poderoso. Realmente é isso que eu sinto no Pedro, antes dele dizer que era. Ele é uma pessoa assim, que tem que fazer, faz, ele é pão, queijo, né? Assim, Isso é um ditado antigo, pão, queijo. É verdade, fala a verdade. Bom, então as coisas mudam. Outras coisas que mudam, teu espírito é criado, você reencarna e te bota uma programação para você morrer, para falecer aos 70 anos. Aí, dependendo do motivo, a espiritualidade pode ampliar esses 70 anos para 90 anos. E a pessoa está de saco cheio de já estar aqui, mas não, você vai ter que ficar mais tempo. Ou ela pode reduzir esses 70 anos para, quando ela chegar assim a 40 anos, vai morrer, mas era para morrer aos 70. Então as coisas nunca são bem como a gente pensa que é ou quer. Tudo tem um propósito, tudo tem um motivo. Né? Então, você veja só, falecido Piatã, ele estava tendo a tradução, naquela ocasião, ele estava, a tradução da Família da Luz, do livro Família da Luz dos Pleiadianos, ele estava, quando ele lia, ele estava tendo a canalização dos Pleiadianos, explicando. E não chegou até o final do livro. De repente, não tem mais vida do Piatã,
Estranhei, digo, ué. Aí fui me informar e ele faleceu antes de terminar o livro. A leitura do livro e a explicação do livro. Então é assim, a gente nunca sabe, né? Nunca sabe, era um trabalho que, por algum motivo, já vão fazer ele terminar por algum motivo. E outros eles podem estender mais, como Chico Xavier. Chico Xavier ficou até não aguenta mais, né, coitado. Tão velhinho, mas tão velhinho, tadinho. Olhava para ele assim, tadinho. Nas fotos, né, a gente vê ele velhinho, a gente já vendo que já está na hora de descansar, né? Mas espiritualidade manteve ali, firme, né? É assim. Então, as pessoas têm que entender, muita gente não está aceitando as novas informações, as novas canalizações. E naturalmente virão novos livros, né? Com novas informações. Não aceitam. Ficam no passado. Ficam naquela época, só o passado é aquilo. Não expande a consciência. É como eu estou dizendo, cada época é um ensinamento. Há vários avatares, como queiram chamar avatares, messias, mestres, que vêm todos e cada um na sua época, como Sai Baba, Buda, Chico Xavier. Falam muito do Divaldo Franco, eu não sei, mas diz que ele é um bom médium, né? Afinidade, não sei. Ou jeito de falar, não sei, qualquer coisa aí que... Não sou muito de ver os vídeos dele, não, se bem que outro dia eu vi, né? Mas não sou muito de ver os vídeos dele. Deixa eu ver quem mais. E tem médios que começam jovens e ficam sempre naquela casa, até morrer, até chegar a hora deles. Outros médios não, fica pipocando como eu, né? Pipoca daqui, pipoca de lá, salta para cá, salta para lá. Agora vou no templo budista, agora vou nos Krishna, não quero, não, vou aqui, vou... Até que chega um dia que quem pipoca para. Aí para. Aí começa a fazer, se tem missão, começa a fazer algo, né, do trabalho. E outros que não têm missão, mas pipoca também, mas depois de um certo tempo ele se firma ali num determinado conhecimento, né? Também tem isso. É assim mesmo, cada um, né? Uns saem da igreja evangélica, vão para o católico, ou vão para o espiritismo, ou vão para o budismo. Uns saem do catolicismo e vão para ser evangélicos. Outros saem do catolicismo e vão ser espíritas, e outros são as duas coisas. Eu vejo pessoas que são católicas e ao mesmo tempo são espíritas, frequentam o centro e frequentam a igreja católica, que eu nunca entendi isso. Eu digo, como é que pode? É uma coisa ou outra. Eu ficava, porque a pessoa pode ir por curiosidade, né? Mas ficar nas duas, eu não entendo como a pessoa fica nas duas. Mas cada um é cada um, sei lá. E então, porque o espiritismo fala em Cristo, o católico fala em Cristo, o evangelho também fala em Cristo. Aí já as outras não, Krishna fala em Krishna, é Deus, para eles, Krishna é Deus, mas Krishna foi um avatar, mas tudo bem. Buda, aí fica só adorando ao Buda, né? Messiânico,
Adoro o tal... Esqueci o nome esquisito lá do homem que era o Sechenoe. Tem a Sechenoe também. Poxa, eu sabia o nome do cara. Eles ficam adorando o que fundou a igreja messiânica. E eu vou lá na igreja, já frequentei muito, mas agora eu digo, eu vou lá, até me convidaram para ir lá para a igreja, e eu lá para comer quando cheguei em casa. Pá, eu vou para a igreja messiânica para ficar adorando o fundador da igreja? Que é isso? Ah, não. Eu só gostava era da sala onde dava um jurei, parecia assim, que não era daqui, uma coisa que não era daqui, né? Uma coisa, sei lá, parece que extraterrestre, não sei, ali eu gostava. Gostava, me sentia bem ali, olhando aquilo assim, uma coisa diferente. Dos Krishnas eu gostava, era exótico, aqueles ritos que eles tinham no final de cantar, no final de 1 hora, depois de cantar o Hare Krishna durante 1 hora, eu ficava lá, tinha paciência de escutar durante 1 hora e cantava também. Aí no final, então, tinha aquele negócio de passar a mão na vela e a gente não se queimava. É impressionante. E depois a gente comia, depois dançava. É uma coisa exótica, né? E eles com aquelas roupas, é interessante. Já o budismo é mais fechado. Tem vários tipos de budismo. Fui a vários. Tem uns que são muito fechados, muito... Católico, já sabe, senta, levanta, amém, tarará, né? Ensina só a rezar, rezar. Gostava como evangélica, eu gostava muito de cantar os hinos. Eu gostava muito. Cheguei até a decorar alguns. Gostava, chegava lá, ficava muito contente em cantar os hinos evangélicos. E nos centros espíritas, cada um tem uma maneira de fazer as coisas. Centro espírita, eu acho que o centro espírita, para fazer uma cirurgia espiritual e para dar passes, tem que ser um lugar amplo, para que o médium fique à vontade e para fazer a cirurgia também, com espaço ali. Gente, no centro que eu trabalhei, eu ficava assim eu nem me concentrava, porque eu ficava olhando aquilo, que absurdo. No lugar onde as pessoas chegavam para ver o altar, tudo, e muito grande. A sala da cirurgia. Eu estou aqui, não estou? Então, vamos ver, do quadro até aqui um pouquinho ali a parede. Então, tinha a cama onde a pessoa fica. Então, os médios ficavam comprimidos, um batendo nos outros e tudo comprimido ali. E depois vai fazer a cirurgia e tal, pega no bisturi, não corta nada não. Quem está fazendo alguma coisa são os guias que estão ali, né? Não é o médium, não. Mas tem lugar aí que eu vi, né, que até parece que tem sangue, eu caí fora lá desse lugar. Bom, então ali, mas que coisa, devia ser uma sala mais ampla. Fui num centro espírita também, mas imensa também a sala onde as pessoas sentam. E nunca ficava cheia, mas enorme, comprida. O lugar para dar passes também. Era feito um corredor, os médios também ficava tudo comprimido, a gente comprimida ali, ainda apagava a luz, Aí o que acontece? Fui 1, 2, nesse dos passos. Tchau, adeus, muito obrigada. Agora, existe outros sim, existe outros centros perfeitos, que tem condição de fazer as coisas. Como um médio comprimido ali, batendo um no outro, e todo mundo vai participar da cirurgia.
comprime mais, que é para o outro chegou agora, comprime mais, anda, e todo mundo ali aflito. Sem concentração, porque a gente estava mais preocupada em encaixar ali. E mente ainda não expandida. Sabe por que eu digo isso? Quando a gente começa a ter a mente expandida, na vida do dia a dia, na vida prática, a gente tem uma percepção, por exemplo, que aquilo não está certo, que ali é melhor fazer de outra maneira, porque ela já está expandida, que o nosso Deus que está aqui dentro, né, aquela energia dele, da partícula, do fator da partícula, das várias partículas dele, que fez o espírito, já começa a transmitir. Ela vai se expandindo dentro do nosso cérebro e que a gente já capta outro tipo de inteligência, que é a inteligência universal, a inteligência crística. É o caso da gente dizer assim para o pedreiro: o pedreiro se acha que sabedoria, sabe tudo, tem uns que sabem mais que o engenheiro. Já me falaram isso, engenheiro não sabe nada. Epa, o engenheiro não faz, mas ele sabe que se o cara não fizer ali a massa direitinho, o troço vai cair, né? O prédio cai. O passeio estoura, racha, né? Então, a gente fala assim, isso aí não vai dar certo, não. Era melhor fazer, não chora, não, tem que fazer assim. Pronto, não deu outra. Dia seguinte, fulano, eu não disse, aí ele fica. Por quê? Expansão da consciência. Quando você está tentando resolver alguma coisa, ou até pessoa que conserta o notebook, ou pessoa que está tentando acabar com o vazamento ali, não deu certo dentro daquilo que ela já sabia, não deu certo, mas aí de repente é como se uma lâmpada acendesse na cabeça, né? Aí ele resolve ali, já está, a mente dele já. Porque a nossa mente, ela expandida, ela se reflete na vida comum. Você assiste, eu hoje assisti ontem, né? Foi ontem, assisti um vídeo, ou foi hoje de manhã, nem sei. Assisti um vídeo em que duas irmãs estavam se batendo uma na outra, adultas. A mãe foi resolver o problema, então a mãe pegou um cacete lá, né? E dava numa, e dava noutra, e dava mesmo, e elas não paravam de se agredir. Aí ela, não satisfeita porque não estava resolvendo, ela foi pegar um maior para bater. Ainda mais, aí eu não vi, também, nem vi o resto não. Então, falta de inteligência, maluca, ainda tem a mente meio maluca, não desenvolveu. Então, como é que a pessoa, ela está dando o exemplo, ela batendo com aquele negócio de madeira nas duas filhas para acabar a briga, ela está dando o exemplo a elas de brigar. Porque ela tinha que segurar uma delas e pedir a alguém, por favor, vem aqui também, segurar a outra, né? Porque não iam ou falar alguma coisa, ser, né, mais decisiva e falar alguma coisa. Se ela acha que elas não ia resolver falar alguma coisa, então segurava uma e pedia a alguém que tinha gente até assistindo ali, olhando a mãe bater nas filhas, as filhas batendo uma na outra e a mãe batendo. Falta de quê? Inteligência, expansão de consciência, o que é? A inteligência funcionando. E quando a pessoa evolui muito, ela só vai usar a inteligência universal, que é a inteligência do nosso Deus, nosso Pai, Mãe, Criador primordial, gente.
Tá? Dou esses exemplos para ver se vocês entendem, que muita gente não entende. Às vezes a gente lê, quantas vezes a gente lê, pensa que entende e não entende. Ou a gente está distraída, lê, passa por cima, nem lembra que leu, certo? Bom, agora eu vou continuar a leitura. Na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitissem aos filhos, e que fossem dois, e não somente um, a amá-los, a cuidá-los e a fazê-los progredir. Nas condições habituais do casamento, a lei de amor é levada em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que se atraem um para o outro por sentimentos recíprocos, visto que na maioria das vezes essa afeição é rompida. Gente, vamos lá falar a verdade. A maioria das uniões é necessidade sexual, não de amor. Problema da mulher que não quer ficar sozinha, para não ser chamada de solteirona, de mal amada. Ah, aquela mulher, ela mora sozinha, mal amada. Não falam isso de um homem que é mal amado, só falam da mulher. O homem pode morar sozinho, que não é mal amado. Uniões por interesse. Dinheiro. Isso já acontecia entre os reis, prometiam crianças já com interesses para unir as posses do rei, por exemplo, do rei da França com o rei da Espanha para unir os bens deles com os bens de Portugal. Porque quando houvesse guerras, eles aí estariam mais potentes, né? As riquezas que roubavam dos pobres, do povo que trabalhava feito um desgraçado, para dar o dinheiro para os reis que mandavam os caras lá levar tudo. Depois aí veio houve uma modificação e começaram a cobrar impostos, né, dos povos ali ao redor. Então era assim. Uma vila na Europa, era um lugar onde tinha um senhor da nobreza que chefiava ali. Ele chefiava tudo ali. Então, aquela gente que trabalhava ali no campo e tal, né, aos arredores. Uma vila é uma cidade pequenininha. Então, tinha que sustentar a nobreza, né? E a terra e o palácio lá, a casa de nobreza, mandava botar lá os brasões, era doado pelo rei, devido a favores que aquela pessoa tinha feito. Às vezes a pessoa nem pertencia à nobreza, mas ele dava um título àquela pessoa, dizer... vou lhe dar o título de Conde da Pedra Escura, por exemplo. Eu estou rindo porque uma vez eu escutei assim. É para entregar Como é? Oh, memória. Não sei o que do Rio Torto. É que tem uns nomes assim engraçados. Lá do Nobre do Rio Torto, um negócio assim. Então,
ao redor tinha, e ali mesmo, e ali onde tinha aquele nobre, que era o chefão, noutras casas tinha também gente da nobreza. Vamos supor que aquele era o barão da Pedra Mole. Então, aí foi morar lá também, numa outra casa, o conde sai de baixo. Aí no outro o visconde sai de cima, né? E era assim, né? Então havia aqueles casamentos com interesse. E isso era um costume que se expandiu tão grande que até em famílias também havia interesses. Por exemplo, na burguesia, o filho gostou de uma moça que era pobre. Não vai casar com ela. Você vai estar prometido ao senhor fulano de tal, que era um burguês, comerciante, mas rico. Então, vai juntar as duas riquezas. Quando eles morrerem, a filha vai herdar as riquezas do papai e da mamãe. Antigamente era só do pai, não era da mãe. E o outro também vai herdar. Aí junta as duas, já pensando no futuro, o dinheiro. Interessante, né? Eu tô contando porque muita gente nem sabe dessas coisas, muita gente jovem aí, se bem que os frequentadores do meu canal são poucos os jovens, né? É mais gente de idade, mas o tempo vai passando e esse jovem, por exemplo, que tem 20 e poucos anos, se meus vídeos, mesmo que depois que eu morra, se meus vídeos ficarem aí no YouTube, daqui, por exemplo, a 20 anos, ele terá 40 e também pode não saber dessas coisas que eu estou falando aqui. Então ele fica sabendo, se por um acaso encontrar o meu vídeo. Bom, então, continuando a leitura. Então ele falou, né, da afeição, né? Na maioria das vezes a afeição é rompida. Bom, o que se busca não é a satisfação do coração, e sim a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Vaidade, sim. Antigamente as mulheres gostavam muito, queriam se casar com um oficial da Marinha, porque você olha para o oficial da Marinha, com aquela postura, com aquele uniforme, com aquela postura, né? Dá um tchan, né? Aí ficavam maluquinhas quando vinha um oficial da Marinha. Que interesse, né? E outros procuram também interesse porque ganham bem. É difícil um casal se unir por amor. Muito difícil. O que tem de homem aí que fica com mulher por interesse, elas às vezes amam mesmo. E não dão nem conta que esses estrupícios desses homens que ficam com elas, estão com elas por interesse. E no meio da pobreza, do interesse, da pobreza também tem interesse. Quantas vezes eu escutei assim, eu vou arrumar aí uma mulher para lavar minha roupa, fazer minha comida, porque eu já estou cheio aí de comer essas comidas aí. Quero uma mulher para fazer isso. Interesse. É triste, né? E a mulher, às vezes, tadinha, né? Iludida, pensa que ele está aí, ele finge que está gostando dela, trata bem ela, né? A minha tia que me criou disse que ela tinha uma irmã que casou com um rapaz baiano. A primeira coisa assim que eles se casaram, a primeira coisa que ele fez foi ela não sabia, né, cozinhar. Então ele foi comprar um livro
para ela fazer as coisas na cozinha. Ai, meu Deus. Quer dizer, que antes ele já estava pensando isso. Pô, ela não sabe cozinhar, mas vai ter que cozinhar, né? Não vou botar ninguém aqui, não. Vai ter que cozinhar. Uma vez eu fui visitar, até, a minha tia foi junto até, que ela não era era um casal. Eu não me lembro porque que eu fiz amizade com essa moça. E essa moça era filha de portugueses, e o casal, marido e mulher, era português. Ela tinha um irmão. Aí nos convidaram para ir almoçar. Era perto, eu lembro que era por aqui perto. E aí, a gente comendo e tal, eu era muito calada, eu quase não falava nada. E aí, não sei o que é que eles falaram estavam falando sobre alguma coisa, de marido e mulher, namorado, alguma coisa assim. Aí o rapaz diz assim, eu é que não me casaria com uma mulher que não saiba fazer um bolo. Ih! A irmã dele, acho que tinha me convidado para ver se eu me interessava pelo irmão dela. A gente se dava bem, eu com ela e tal. Aí um outro dia, eu não falei nada, a gente veio para casa e tal, e só fiquei pensando, não dá não. Aí um dia, quando eu me encontrei com ela também, aí conversando, e ela disse assim, quem não gostar da minha família não gosta de mim. Aí eu disse, então, eu não quero nada com o irmão dela, então não adianta nem manter a amizade com ela, né? Eu depois, ela também não me procurou mais, eu também não procurei ela no telefone, porque antigamente era aquele telefone antigo, aquele telefone de discar, né? A gente ligava, oi, tá tudo bem? Aí eu também não liguei mais e ficou por isso mesmo. Então ele não ia, a namorada, a mulher que ele futuramente já arrumou, não era porque gostasse dela, o interesse dele era saber, você sabe passar uma roupa? Você sabe cozinhar? Sabe fazer um arroz de bacalhau? Sabe fazer uma rabanada? Etc, etc. Sabe lavar bem a cozinha? Esfregar o chão? Porque a mãe dele, né, fazia isso tudo. E é assim, casar por amor, ou se juntar, sem casar, mas juntar por amor, ai, difícil. Existe, mas é muito difícil. Continuando a leitura. Quando tudo vai bem, segundo esses interesses, disse que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem abastecidas, disse que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes porque têm dinheiro. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei do amor. Se esta lei não preside a união, resultando frequentemente que aquilo que foi unido pela força se separa por si mesmo, que o juramento feito ao pé do altar torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal. Daí, as uniões infelizes, que acabam por se tornarem criminosas, dupla desgraça, que se evitaria se, ao se estabelecerem as condições do matrimônio, não se fizesse abstração da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus falou, não separeis o que Deus uniu, essas palavras devem ser entendidas com referência à união segundo a lei
imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. Será então supérflua a lei civil e devemos voltar aos casamentos segundo a natureza? Não, certamente. A lei civil tem por fim regular as relações sociais, os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, é útil e necessária, mas variável. Deve ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada, absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina derivam dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Falar em preconceito, né? Então, às vezes, antigamente, né? Agora não é tanto, ainda tem, mas que a moça se apaixonava, às vezes, por um rapaz de cor, ou o rapaz de cor se apaixonava por uma moça branca. E aí tinha até assassinato por causa disso, né? Matava o cara que gostava da moça, ou matava o cara que a moça gostava, né? E arrumava logo um casamento para eles. Terrível, né? Vamos lá. Desaparecerão com o progresso moral que por fim abrirá os olhos dos homens para os males sem conta. As faltas, mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas tendo em vista unicamente os interesses materiais. Um dia, o homem perguntará a si mesmo se é mais humano, mais caridoso, mais moral unir um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou restituir-lhes a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Bom, para a próxima a gente continua então com outro tópico. É o caso que, quando a mulher se separa do homem por vários motivos, ele pratica um crime, né? Mata a mulher. Infeliz. Infeliz. Um verdugo de primeira grandeza quem pratica feminicídio. Tem tanta mulher aí querendo homem, e ele vai porque a outra não quer ficar com ele, vai e mata. Vingança é um crime de vingança, de prepotência. Ele não admite que a mulher saia assim, acha que ficou mal na sociedade. Alguns é interesse. Advogadas, às vezes, sendo mortas, porque ela estava exercendo a profissão e estava ganhando bem, ele ganhava muito pouco, ele estava numa mordomia, que ela pagava, né, botava as coisas em casa. Então, alguns também é interesse. Não admite, então vai e mata. Outros se casam, para aquilo que eu disse, para não ficar sem ninguém, solteiros. São pessoas muito dependentes de outra pessoa, se acham assim à deriva, né? Se não tiver ninguém. Então,
Às vezes nem gostam. Às vezes nenhum nem outro gosta deles, né? Ele não gosta dela, nem ela gosta dele, mas quer casar, né? Começou a namorar e tal, vamos casar. Pronto, vamos casar. Casa. Aí vai durar pouco tempo, às vezes dura pouco tempo. Também tem isso. O amor é que leva o universo a ser construído. É com amor que se constrói um universo. É com amor que se constrói uma galáxia. É com amor que se constrói um planeta. É com amor que se constrói um espírito, seja ele de um mineral, seja ele de um vegetal, seja ele de um animal, seja ele de um elemental e seja ele de um humano. É o amor que constrói. Então, uma pessoa que se une com a outra, que se amam de verdade, fruto que nascer desse amor, a criança, ela vai receber esse amor dos pais e vai ser um ser amoroso, diferente dos outros que transam por transar e têm filhos e nem amam os filhos. E os filhos não amam os pais. E depois os pais se queixam, meus filhos não querem saber de mim. Porque para que os filhos também sintam amor, é preciso que eles tenham ganhado o amor dos pais. Porque há pais que se unem não por amor, mas acabam amando os filhos. Também tem isso, tá? Aí, esses seres serão amorosos e gostarão dos pais. Agora, ou das pessoas que criam, né? As pessoas que criam uma criança, mas que não têm amor por ela, muito pelo contrário, são estúpidas, são grosseiras com a criança, essa criança não vai gostar da pessoa também que a criou. Como pode gostar? Se ela tiver uma instrução espiritual, então ajudaria essa criança até ter um pouco de amor, entender que as pessoas que estão criando são os verdadeiros verdugos, que não são evoluídos, então ela entenderia, né? Só que ela às vezes vai entender isso tarde demais. Aí já morreram e não dá mais para fazer nada. Mas entenderá, e se ela casar com alguém, ela vai ter o cuidado de ter e demonstrar amor por esses filhos que ela terá. Que eles terão, não é ela, eles terão, né? Tanto o homem como a mulher. Senhores, uau! Então, fico por aqui hoje. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.